Olá, meu irmão, minha irmã. Começa mais uma vez o programa Voz da Igreja. O programa que termina o ano de 2021 e começa com você o ano de 2022. Vamos avançando no tempo, vamos fazendo história com Deus, vamos construindo e ampliando o reino de Deus no meio de nós, pedindo a cada dia, venha a nós o vosso reino. Estamos no tempo do Natal, ainda saboreando este momento oportuno em que Deus pode ser visto com os nossos olhos. Como lembrou o profeta Baruque, Deus foi visto entre os homens. E é isso que nós saboreamos neste tempo do Natal, que se conclui com o batismo do Senhor. Vamos vivendo ainda nessa semana que iniciamos, ainda o tempo de Natal. Vamos meditando esse mistério da encarnação e aí podemos então nos alegrar porque Deus se faz próximo, Deus se faz um de nós, Deus desce para nos salvar, Deus desce para nos elevar, nos dá da sua divindade, tendo assumido a nossa humanidade. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto da liturgia deste final de semana rico também de palavra de Deus. No sábado, dia 1º, celebramos pela manhã Santa Maria, Mãe de Deus. É a liturgia que abre o ano litúrgico. E celebramos já sábado à tarde, nas vésperas daquele dia, celebramos então a Epifania do Senhor, que também celebramos durante todo o domingo, dia 2 de janeiro. Então teremos duas solenidades importantes nesse final de semana. Na parte da manhã do dia 1º, celebraremos Santa Maria, Mãe de Deus. À tarde do sábado e todo domingo, celebraremos então a solenidade da Epifania, da manifestação do Senhor Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade. Vamos tomar então agora, bebendo da fonte, o texto da liturgia, da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e aqui nos colocamos diante dos pastores. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Nós vamos ler agora o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 16 ao 21. Os pastores foram depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores voltaram, louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Meu irmão, minha irmã, é com este texto que nós iniciamos o nosso ano de 2022, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Aqui nos encontramos com estes também personagens, figuras que estão ali naquele cenário maravilhoso de Belém. Belém nos permite muitas leituras. Belém é um lugar geográfico. Belém é um lugar teológico. Ali Deus se manifestou grandemente, não só no menino, mas também naqueles que estão ali, tocados por Deus. Mas aquele menino é Deus e esta é a grande manifestação de Deus. Belém, portanto, é um lugar teológico. Belém também é um lugar social.
Ali estamos na roça, estamos no meio do mato, estamos não na hospedaria, porque não havia lugar, estamos numa gruta, no meio de animais, no meio do fedor daquele ambiente. É ali, na simplicidade, na pobreza, no meio dos pobres, no meio dos trabalhadores rurais, é que o Senhor nosso Deus desce e é visto com os olhos humanos naquela criança nascida da Virgem Santíssima. Belém também é um lugar existencial. O nosso coração precisa ser Belém. E para ser Belém, o nosso coração precisa ser simples, despojado, aberto a Deus, para que, de fato, no nosso coração, na nossa Belém interior, Deus também possa verdadeiramente nascer e crescer como deve. A partir da fé e do batismo que recebemos, o Senhor Jesus, que nos revestiu com o seu ser, quer crescer em nós, a ponto de nós sermos Ele mesmo, porque esta é a dinâmica da fé. Na fé, nós avançamos na estatura de Cristo. Ele, o homem perfeito. Os seus discípulos avançam na medida do Mestre. Pois bem, meu irmão, minha irmã, então, neste belo texto, nós nos colocamos diante dos pastores. Interessante que Lucas põe aqui, nesse texto, a mesma palavra que ele põe quando Maria, já grávida, vai a Isabel. Apressadamente. Aqui também Lucas diz, os pastores foram depressa, foram apressadamente e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Aqui essa dimensão de busca, de desejo, nos leva às pressas a Belém, para ali encontrarmos-nos com Deus. Será assim com os magos, será assim, e foi assim com os pastores que nós hoje ouvimos nesse texto, e falaremos dos magos no segundo bloco. Então, Maria vai às pressas, cheia do Espírito, já levando consigo o Filho de Deus, vai às pressas a Isabel. Os pastores vão às pressas à gruta. Os magos também vêm no ritmo de quem faz uma viagem, mas vêm sedentos e desejosos de encontrar aquele que buscam, que é o Messias, o Cristo de Deus. Portanto, aqui estamos já diante de uma disposição bonita do coração. O nosso coração tem pressa de encontrar Deus, de repousar em Deus, de encontrar em Deus a luz, a verdade, o bem, o ideal. O nosso coração humano precisa sempre mais e todos os dias ir às pressas a Deus, para em Deus encontrar tudo de que nosso coração precisa. Salvação, perfeição, plenitude, tudo isto encontramos em Deus. E o nosso coração apressadamente precisa ir nesta direção. Mas há aqui ainda um outro foco bonito e importante que quero partilhar com vocês. Percebam que os anjos evangelizam os pastores, dão a eles a grande notícia. A grande notícia. Os anjos vão-se embora, diz o texto, retornam ao céu. Os pastores vão a Belém, e diz o texto, quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele, e todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Evangelizados, os pastores evangelizam. O texto não diz quem estava mais ali, mas o texto diz, todos os que ouviram ficaram admirados. Então, de evangelizados, tornaram-se evangelizadores. Esta é a dinâmica também que brota do Natal. No Natal, nossos olhos e nossa fé se encontram com Jesus. Nos encantamos com Ele.
permitimos-nos tocar pela sua ternura, pelo seu olhar, pela sua atração. E saímos de Belém, saímos do presépio, saímos do Natal e já, portanto, reiniciamos o nosso caminho de evangelização. Precisamos continuar levando esse menino, esse Deus, esse Jesus, é o nome que recebeu. Jesus significa Deus salva. Precisamos levar também apressadamente esse nome aos corações, às mentes, às almas, de modo que o nosso trabalho, a nossa missão evangelizadora também permita que aquela alegria que inundou o coração dos pastores, que inundou o coração dos magos, por terem encontrado eles todos o Messias de Deus, esta mesma alegria também chega aos corações que nós pudermos alcançar com a nossa palavra, com a nossa fé, com o nosso testemunho, com o nosso anúncio de que vimos o Senhor. Fomos encontrados e o encontramos. É aqui, meu irmão, minha irmã, que brota o caminho do pós-natal. O nosso pós-natal estabeleceu, portanto, um tempo de missão, de evangelização. Tendo encontrado o menino, vamos anunciá-lo. Esse menino é Deus, esse menino é Jesus. É Deus que salva, que preenche o coração humano com a sua luz, com a sua paz, com a sua verdade, com a sua presença, com a sua misericórdia. Esse menino é Deus. Tendo celebrado o Natal e tendo nos encontrado com o menino, partamos. Vamos ao mundo, vamos aos ambientes, vamos começar o nosso ano anunciando a todos que o Senhor Jesus está no meio de nós. Ele é Deus, Ele salva, Ele permanece conosco. Ele é a luz que ilumina todo ser humano que vem a este mundo. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos terminando um ano, estamos começando outro. A história está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da história. Jesus Cristo é o Senhor da história e temos consciência disto. No meio das muitas contradições, divisões, pandemias, mortes, injustiças, mas também no meio de muitas e belas situações humanas de fé, de testemunho, de reino. É aí no meio dessa história, tantas vezes confusa, obscura, dialética, é aí que nós carregamos a certeza de que Deus está conosco, está no meio de nós, está em nós. Emanuel é o nome da criança, segundo o profeta. Deus está no meio de nós. E Deus está conosco. Nisto cremos e é isso que nos leva adiante. E no início deste ano que estamos para começar e avançando também
nestes primeiros dias do mês de janeiro, nós vamos também penetrando o mistério da vida, o mistério da fé, o mistério da missão. Lemos neste domingo, 2 de janeiro, o texto que é só de São Mateus. Aquele texto belíssimo que narra a busca de magos que vieram do Oriente na direção de Jerusalém, procurando o rei que nascera. Os magos representam uma vontade humana, uma sede humana, um desejo humano, um coração humano sedento de algo transcendente, grande, superior, que ultrapassa aquilo que os olhos comuns podem ver. Os magos simbolizam, portanto, uma humanidade que não descansará senão em Deus. Aqui, nesse segundo bloco, quero iniciar saudando e agradecendo, sobretudo aqui nas nossas Minas Gerais, as muitas folias de reis, que resguardam de modo simples, popular, essa tradição bíblica de reis magos que foram a Belém visitar Jesus. Estas folias de reis são expressão bonita da piedade popular, que alimentam em nós a alegria que invade o coração que encontrou Deus. Isto é muito bonito. Deus seja louvado pela ação do Espírito aí, nesses corações simples e pequeninos, nos quais Deus põe a alegria de poder dançar e cantar a presença dele no meio da nossa história. Mas, voltando ao texto de Mateus, aqui nos encontramos também com reações diversas diante de Jesus. Enquanto magos, como diz o texto, e depois a tradição acrescentou que eram 3 e que eram reis e que tinham nomes, Gaspar, Baltazar, Belchior. Esses magos, segundo o texto de Mateus, representam, portanto, esta humanidade que busca Deus. Este é o sentido da estrela. Não querem algo que esteja no nível da terra, no nível do horizonte simplesmente. A estrela simboliza algo ou alguém do alto, alguém que extrapola a materialidade, alguém que ultrapassa o nível da imanência, da terra, do chão, alguém, portanto, que se descobre olhando para o alto. Os magos estão atrás de alguém que, de fato, do alto, lhes faça experimentar a verdadeira e profunda alegria. E é exatamente guiados por uma estrela que os magos vão para encontrar aquele que, tendo sido encontrado, depois de passarem por Herodes, ali, diante daquele menino, abrem os seus cofres e oferecem a ele ouro, incenso e mirra. Depositam tudo que significa aquele menino e tudo que significa a vida humana. A partir de Jesus, ouro, incenso e mirra significam realeza, divindade e sofrimento salvador. A partir do coração humano ou do coração dos magos, ouro, incenso e mirra significam, portanto, o que nós temos de mais precioso, o nosso desejo e a nossa sede de encontrar Deus, e aquilo que nos toca e nos faz mais angustiados, o sofrimento e a morte. Isto significa também para nós ouro, incenso e mirra. Portanto, diante daquele menino que alegra os magos, ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. São as palavras do evangelista. Então aqui estamos diante de, digamos,
um grupo, uma parte da humanidade que crê, da humanidade que busca, da humanidade que não se cansa de ir atrás daquilo que é verdadeiramente transcendente, superior, daquilo que ultrapassa a história, o tempo, o espaço, o mundo. E aqui estamos diante de Deus. Os magos representam, portanto, aqueles que buscam até encontrar. A humanidade que busca até encontrar aquele diante de quem se pode abrir o cofre do coração, o cofre da vida, e colocar tudo diante dele, recebendo luz, recebendo consentimento e agrado daquele a quem se entregam os dons. Mas há também nesse texto a outra parcela, a outra porção da humanidade, representada por Herodes. Herodes tem medo do rei que chega, medo que gera ódio, ódio que gera morte, porque quando percebeu que fora enganado pelos magos, mandou matar ao redor de Belém as crianças que tinham nascido naquela época. Celebramos, logo depois do Natal, também a festa dos Santos Inocentes. Aqui estamos diante de Herodes, que representa a humanidade que resiste a Deus, a humanidade que não quer aliança com Deus, a humanidade que tem os seus planos próprios, seus projetos próprios, seus interesses próprios, uma humanidade que quer progredir sem Deus e que quer de fato matar Deus, como já se pensou, já se quis, já se teorizou no caminho da história, da filosofia, do pensamento, a morte de Deus, para que não estejamos remetidos a nada e a ninguém, e o único critério de juízo, de verdade, de razão, seja de fato o coração humano, a mente humana. Herodes representa a humanidade que resiste, que quer se construir sem Deus, fora de Deus, longe de Deus. Por isso é um projeto de morte, é um projeto de destruição, é um projeto de dor e de lágrima. Isso, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente algo do passado. Os magos e Herodes representam hoje e em todos os tempos posturas diferenciadas diante de Deus. Há aqueles que, mesmo confusamente, como podemos pensar dos magos, que vieram de outra tradição religiosa e cultural, mas vieram em busca de alguém do alto e encontraram o menino em Belém. Aqui estamos diante, portanto, de buscadores de Deus, que no meio da ansiedade, da inquietude do coração, encontraram Deus. E assim temos muitos hoje. Mesmo gente que ainda não esteja profundamente ajustada na religião cristã, gente que não esteja ainda, digamos, profundamente identificada, ou seja, conhecedora do que verdadeiramente seja o caminho de Jesus, mas estão com Ele. Têm simpatia, amor, se deixam levar e seduzir pela estrela dele. Mas há também outros que, no nosso tempo, optam pela morte, optam pelo sofrimento, pela lágrima, pelo mundo, optam por si mesmos e até pelo nosso inimigo e pelo inimigo de Deus, querendo, portanto, um outro jeito de organizar o mundo, marcado pela dor, pela morte, pela perseguição, pelo engano, pela mentira, porque isso tudo significa Herodes. Por isso, meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo, no início desse ano, somos chamados a renovar a nossa opção por Jesus. Nós o encontramos em Belém, com os pastores e com os magos. Queremos ir com ele. O texto diz que os magos voltaram para a sua terra por outro caminho. Certamente lá contaram tudo o que viram e ouviram sobre o menino. Também os magos foram evangelizados pelo alto, porque foram puxados até Belém. Alguém os trouxe a Belém e, tendo chegado a Belém, voltaram por outro caminho e contaram lá
o que viram e sentiram e encontraram em Belém. Também eles se tornaram, em alguma medida, evangelizadores, porque falaram lá, no meio dos seus, daquilo que viram cá, em Belém. E talvez tenham sido lá, nas suas terras, os primeiros a abraçarem a fé nova naquele menino Deus que encontraram em Belém. É bonito e importante que nós estejamos desse lado. O outro lado é o lado da morte, do sofrimento, do mundo. É o lado da terra, é o lado de Herodes. Vamos, a partir do nosso Natal e começando o nosso Ano Novo, renovar a nossa opção por Jesus, pelo seu reino, pela sua verdade, pela sua vida, a nossa opção por Deus. De modo que com Deus façamos história no início deste ano que está apenas começando. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja está uma bela e fecunda tradição mariana. E começamos o nosso ano civil olhando para Maria, Mãe de Deus, para aqui percebermos que a carne de Jesus Cristo esconde e é também plenitude da divindade. Maria é Mãe de Deus. Deus, Jesus Cristo, recebeu dela, portanto, a carne humana. Dizer que Maria é Mãe de Deus é afirmar, portanto, a natureza humana do Verbo de Deus. E é isso que cremos. Aquele menino é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas também na tradição da igreja, como fazemos a cada 1º de janeiro, há a tradição de abençoar. O texto que lemos na liturgia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na primeira leitura do livro de Números, é uma bênção que o Senhor pede que Moisés transmita a Arão, o sacerdote, para que ele abençoe o povo. É assim que quero também, com essas mesmas palavras, abençoar você, abençoar o seu ano, abençoar o seu caminho, a sua história que faremos, você e eu, com Deus. Queremos estar do lado dos pastores, do lado dos magos, para que, de fato, encontrando Deus, o levemos aos outros. Nos deixemos seduzir pela beleza, pela ternura, pela misericórdia, pelo amor que brotam daquela criança de Belém. Quero então, com essas palavras da Sagrada Escritura, tiradas do livro de Números, abençoar você e o nosso ano que está apenas começando. Desejo que avancemos todos com a certeza de que não estamos sozinhos.
O Senhor Deus está conosco. A presença de Jesus permanece. Ele está no meio de nós. Dizemos isto muitas vezes durante a celebração da Eucaristia. Ele está no meio de nós. A encarnação permanece. De alguma forma, de certo modo, cada ser humano é a habitação do Verbo. E é por isso que nós tratamos o outro como se tratássemos Jesus mesmo. Tudo o que fizestes ao menor dos irmãos, fizestes a mim. E cremos nisto. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, Ele está no meio de nós. E Ele é Salvador. Jesus é o nome da criança, como nós ouvimos no primeiro bloco. Jesus significa Deus salva. Ele não veio apenas para conhecer ou para pisar o chão do mundo, mas veio para salvar. E salvar significa levar para Ele, chegar a ser tudo o que podemos. E só seremos tudo o que podemos nele, por causa dele e pela graça dele. Jesus salva aqueles que creem nele, porque os eleva na direção do seu Pai e da plenitude da vida. Então abençoo você com essas palavras da Sagrada Escritura. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Abençoado ano de 2022 para você. Fique com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.